ela sofreu traumatismo craniano e espero, sinceramente, que tenha falecido na hora. Vocês trouxeram o Rodrigo de 8 anos, vocês vão estar levando o Rodrigo de 8 meses para casa. Dia 15 de novembro, feriado de 2005, nós tínhamos chalé numa marina, onde passávamos todos os fins de semana. E naquele dia, por volta de umas 11 horas mais ou menos da manhã, não me recordo muito bem o horário, estávamos entre amigos, né, e as crianças todas na piscina, os meus 2 filhos, o Rodrigo e o Bruno, ao qual brincavam, escorregavam no toboágua e nós em frente ao chalé, em frente à piscina. Em 2002, nós resolvemos fazer um feriado de carnaval, fazer uma viagem. A ideia era ir para um resort aqui no país para poder os pais descansarem e as crianças se divertirem. Fui eu, meu marido, a minha irmã, meu cunhado, o meu filho que tinha 15 anos na época e a minha filha com 9. Toda pessoa, né, precisa de uma folga, de um intervalo. Isso há muitos anos já era uma realidade e hoje cada vez mais. Então ou o happy hour no final do dia, ou o fim de semana, ou o feriado, ou as férias. A gente tem vontade de sair do cotidiano. Se você mora numa cidade pequena, quer ir para a praia, para uma cidade maior, ou para o campo. Se você mora numa cidade grande, quer ir ver outros cenários. Um resort bárbaro, teoricamente, com instalações muito legais, um pouco afastado de qualquer centro urbano. Existia uma série de atividades. Por ser arquiteta, eu notava que essas atividades elas eram um pouco arriscadas. Eu diria que uma pessoa normal, uma pessoa como qualquer outra, que não tinha essa preocupação que eu tenho hoje com segurança e com turismo. A gente já sabe que não tinha nenhum segurança, a gente sabia de tudo isso, só que a gente criou um vínculo de amizade muito grande lá dentro. E o Rodrigo contava os dias, né? Segunda-feira ele já começava a contar os dias, quantos dias faltava para ir para o fim de semana para lá. Então isso conta muito, né? E na verdade o que você falou, a gente vai para um local de lazer, de diversão, a gente vai não pensando na segurança. É óbvio que a segurança é obrigatória você ter nesses locais, né? A questão da segurança deixava muito a desejar. Melhorou um pouco, mas eu acho que poderia melhorar mais se tivesse um treinamento, fóruns, encontros. Hoje vocês estão vendo aí que vocês estão fazendo um levantamento e você vê que pouco evoluiu. Então eu acho que cabem aos profissionais procurarem cada vez mais oficializar, adotar as normas da ABNT, porque é um trabalho muito bem feito, é um trabalho bonito, de dedicação. São pessoas que tiveram até experiências, né, às vezes tristes na família, e que voluntariamente foram lá e se dedicaram. Ela queria andar a cavalo, eles estavam iniciando esse produto no hotel. Esse passeio a cavalo era na fazenda do dono do hotel, então eu levava de ônibus. Ela pediu, eu e meu marido resolvemos ir junto com ela. Fomos no primeiro dia fazer o passeio a cavalo. Eu não gostei que colocaram ela na cela de adulto. Mas o cavalo era muito manso, uma coisa meio de pangaré mesmo, sabe? Andando muito a passo, o passeio todo feito a passo. Eu achei que não tinha problema. No segundo dia ela quis ir com 2 amiguinhas que ela tinha feito no hotel, e os pais dessas amiguinhas estavam indo junto. Então daí nós deixamos e eles foram fazer o passeio. Chegou no terceiro dia, as meninas, que eram 3 meninas, mais ou menos da mesma idade, quiseram fazer novamente esse passeio a cavalo, só que sozinhas.
Já tinham ido 2 vezes, conheciam o caminho, conheciam os cavalos. Eu deixei, cheguei para o guia e falei, fica de olho nelas. E ele falou assim, tia, comigo. E num determinado momento em que meu filho, mergulhando, disse que prendeu o braço no ralo, né, onde não tinha proteção, e foi onde ele foi sugado pelo cano, em torno de uns 3, 4 minutos, né? E o desespero foi total, porque lá não tinha segurança, não tinha salva-vida, não tinha um posto médico e nada. Aí eu desci a escada correndo, não sei como que eu desci aquela escada, e eu cheguei lá, fui o primeiro a fazer a respiração boca a boca. Acho que tão nervoso que eu estava, eu fiz essa operação errada, eu não tampei o nariz, eu sei que eu assoprei, e a hora que eu tirei ele vomitou. Por sorte, tinha um médico que também por acaso tinha chalé lá, que conseguiu auxiliar, mas até chegar ao resgate demorou muito. Pelo que eu soube depois, o guia deixou as 3 cavalgarem na frente, porque ele parou para cortar cana para um casal de italianos que estava no grupo. A sela da barrigueira do cavalo da minha filha afrouxou, a sela rodou, ela estava com o pé preso no louro, o cavalo assustou, saiu galopando e arrastando ela. E ela foi batendo a cabeça, mais de 100 metros, quando finalmente pararam o cavalo perto de uma colônia de pessoas da fazenda. A fiscalização é sempre depois do ocorrido. Então o que acontece? Houve um acidente e aí depois vai lá, aciona-se a legislação. Né? Então, perante a norma da ABNT, ela é importante porque legalmente ela serve como um parâmetro. Se não existe uma legislação ou uma norma, é difícil você julgar quem é o culpado. Mas quando existe uma norma, a legislação utiliza o que existe. Logo em seguida a gente foi para o resgate do hospital. No dia seguinte veio aquela notícia que ele estava tendo SARA, muita água em volta do pulmão, né? Aí isso não aconteceu. Logo em seguida veio o resultado do exame e tinham dado morte cerebral para ele. E por acaso esse amigo nosso estava no hospital de novo. Ele falou, não, a pupila dele está movimentando muito pouco, mas está. E mais uma vez salvou o Rodrigo, né? Na hora de ir embora do hospital, ele ficou 2 dias no quarto, não tinha mais o que fazer, né? O médico veio pra gente e falou, vocês trouxeram o Rodrigo de 8 anos, vocês vão estar levando o Rodrigo de 8 meses para casa. Ela estava demorando para chegar, de repente me ligaram e pediram para mim chamar meu marido, porque minha filha tinha sofrido um acidente e iam me levar até ela. Acho que foram as piores 2 horas de toda a minha vida. Ninguém dava notícia nenhuma, eu não sabia que tipo de acidente que era, não sabia por que ele tinha ido para Recife. A hora que a gente finalmente conseguiu chegar no hospital, o corpo dela já estava frio, ou seja, ela já tinha morrido há bastante tempo. Quando ele saiu do hospital, falaram que ele não ia andar, não ia falar. Ele tem uma sequela motora, né? Tem uma sequela motora que hoje atrapalha muito ele, né? E então, hoje ele continua fazendo fisioterapia, psicóloga e tudo mais, fez ecoterapia, tudo. Mas a sequela a gente não sabe se isso, com o tempo, possa melhorar ou não. Do tripés, né? Um dos tripés da questão da gestão da qualidade em relação ao turismo é a questão da segurança hoje. É uma preocupação que todo profissional deveria ter. Tem que ser sim cobrado pelo governo em relação a isso, às operadoras e às agências, mas também tem que dar a eles condições, né? Suporte de treinamento, suporte de gestão, suporte financeiro e suporte de infraestrutura e superestrutura. O Brasil, hoje, ele tem um potencial maravilhoso. Não, sabe, o que falta é exatamente esses ajustes, esse alinhamento no processo, eu acho. Depois de meses,
A segura deles ligaram para a gente e foram até a firma falar se isso ele já não fazia mais nada particular, era tudo pelo convênio, porque ele já tinha voltado a andar, tudo. Foram falar para a gente se a gente podia arrumar um recibo de R$300. Aí eu falei, mas a gente não tem mais como arrumar recibo, porque a gente está fazendo pelo convênio, mas por que vocês precisam do recibo se já mandamos tudo? Eles falaram para liberar a franquia do seguro. E nesse dia, quando esse rapaz da seguradora falou isso para mim, eu falei que eu jamais ia pegar um recibo falso. Foi no momento que a gente resolveu entrar com o processo. Na primeira audiência, como eu ia falar, na possibilidade de acordo, a gente pensando, amigos nossos lá dentro, a gente falou, tem acordo, que eles colocarem salva-vida na piscina e montarem o posto médico. Eles não aceitaram esse acordo. Aí que eu falei para o advogado, daqui para frente chuta com os 2 pés e com as 2 pernas. E vim por 6 anos aí rolando o processo e até agora não aconteceu nada. Não há normas específicas para acidentes em hotéis, acidentes em viagens de turismo. Tudo isso se regula pelas normas do Código Civil, que regulam o ato ilícito, o descumprimento de qualquer preceito legal que possa acarretar um dano à pessoa, um dano ao patrimônio dessa pessoa. O Código Civil prevê tudo, que é num artigo simples que fala da responsabilidade do causador do dano. Foi muito difícil encontrar um advogado que aceitasse. A nossa ação era de R$4 milhões na época, porque eu queria criar uma nova mentalidade. Era uma ideia de que, doendo no bolso, eles mudariam a forma de oferecer o serviço. Finalmente achamos esse advogado, entramos com a ação. Essa ação demorou de 2004 até 2009, acredito, em primeira instância. Ganhamos a ação em primeira instância. Foi para a segunda instância. Nos ofereceram, o hotel nos ofereceu um acordo, que era um acordo de manter uma creche em Maragogi para 20 crianças, que é o nome dessa, durante 2 anos, e o nome dessa creche ia ser Creche Vitória. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o cara não conseguiu cuidar de um, vai imaginar cuidar de 20, ainda sob meu aval. Eu falei, de jeito nenhum. A única forma de você obrigar o empresário a agir corretamente é mexer no bolso dele. Não existe outra forma. A lei existe, mas ela é descumprida em termos de segurança e tudo mais. As indenizações são muito reduzidas. Se elas fossem mais altas, mais contundentes, certamente eles pensariam 2 vezes antes de manter o mesmo procedimento que possa causar de novo o mesmo dano. A norma da MNT, ela é sim uma norma que ela é utilizada como um parâmetro e muitas vezes adotada, né, como fosse uma lei efetiva. Infelizmente, custa caro. Né? Infelizmente, existem profissionais que até fazem a segurança, mas falta o conhecimento, ou porque não foi ler, ou porque não é falta de acesso. Né? Nós tivemos aí... Hoje é livre esse acesso às normas da ABNT em relação aos procedimentos de segurança. Não sei se não segue porque não querem. Aí é uma questão de escolha também. A ideia da ONG foi uma tábua de salvação, porque de repente todo mundo começou a trabalhar para a ONG e melhorou a qualidade de vida. Ela foi criada dia 24 de julho de 2002, na data do aniversário de 10 anos da Vivi. Em outubro a gente já estava participando de feira, de evento. Então foi uma coisa assim, era uma novidade para o mercado, foi uma coisa, a gente não estava dando conta. E
começamos a ganhar muitas energias boas que nos ajudou a superar esse período mais difícil, né? Começamos a trabalhar com a ideia de conscientizar o trade turístico de que precisaria existir formação, conhecimento, treinamento, e com a ideia de que você identificando as causas dos acidentes, você consegue evitá-los. Não há um banco de dados, infelizmente, não há um banco de dados mais completo. Houve uma tentativa de montar um banco de dados onde houvessem, por exemplo, registros de acidentes, de uma certa forma, foi embrionário. O próprio Ministério do Turismo tentou fazer isso, mas faltou talvez empenho, porque não havia um mecanismo mais fácil de coleta desses dados, de classificação desses dados, porque não tinha onde se basear. Então, na realidade, os profissionais do turismo, por própria iniciativa, começaram a fazer levantamentos relativos a acidentes, procedimentos operacionais, para ter mais cuidados com os turistas. A gente tem um banco de dados compilando acidentes de turismo só no país. Acredito que hoje a gente tenha perto de 1000 ocorrências. Elas são basicamente do ano de 2000 para cá, então são dos últimos 10 anos. Esses acidentes são compilados através de pesquisas na internet, sites de jornal, denúncias das próprias turistas, e eu diria que isso é só a pontinha do iceberg. Eu acredito que em período de feriado e férias devam ocorrer pelo menos de 15 a 20 acidentes moderados por dia no país. Por exemplo, mergulhar sem estar perfeitamente informado sobre as características daquele local. Escalar a montanha sozinho, entrar em cavernas, é perigosíssimo, há muitos acidentes em cavernas, em cachoeiras. É que não aparecem os índices, mas no verão e nos feriados há um número muito grande de afogados nas praias, rios, piscinas e lagos brasileiros. Ele é um moleque super carinhoso, né? Super brincalhão, tá sempre abraçando a gente, sempre falando te amo pai, te amo mãe, te amo Bruno. Mas na escola é meio complicado, a gente já trocou de escola 3 vezes. As crianças, ele não consegue correr, não consegue acompanhar direitinho, ele tem uma deficiência motor e não consegue fazer o que a molecada faz normalmente. A gente deixa a nossa casa, né, o nosso lar, para se divertir num outro lugar. E, de repente, essa diversão se torna uma tragédia, né? Então, eu acho que todos os locais de lazer, os donos, né, tinham que se atentar, porque, às vezes, como aconteceu comigo, acontece com outras pessoas. Eu acho que, se nesse período a gente conseguiu salvar uma vida, ela já prestou o serviço que ela deveria prestar, porque você perder um parente, perder um familiar de uma forma assim tão brutal como eu perdi, como várias pessoas que a gente conheceu nesse período, perdeu, não existe dor pior que essa. Então, você conseguir evitar isso é uma grande coisa.